sejam bem-vindos mais uma vez, né, a mais um acontecimento da Mostra Monstros. Eu sou da Vila Lobos Produções e eu vou trazer aqui agora para vocês, sem mais delongas, o curador da mostra, o responsável por ela acontecer no CBB, e ele vai fazer as honras aí com os nossos convidados, ok? Breno Lira Gomes, por favor, esteja aqui com a gente. Obrigada. Isso, por favor, fique à vontade, 2 microfones, tá bom? Pessoal, boa noite mais uma vez. Queria agradecer a presença de vocês aqui no debate, agradecer também a presença nas sessões da mostra Monstros no Cinema. Nós estamos muito satisfeitos com o resultado, porque as sessões têm ficado lotadas. Isso mostra que o público de Brasília curte monstros, né? E tem interesse de não só ver os filmes, mas também está conhecendo um pouquinho mais desse universo que, de uma certa forma, sempre esteve presente na vida de qualquer cinéfilo, né? Acho que todo mundo, desde pequenininho, foi levado já ao cinema para ver um filme de monstro, seja desde uma animação tipo Monstros S.A. até um Gremlins da vida, ou até mesmo um Alien, né? Tem gente que se traumatizou talvez com Alien aí nos anos 70. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, porque é importante, porque quanto mais público a gente tem, mais o CCBB fica interessado em fazer projetos como esse, né, que dialogam tão bem com o público aqui de Brasília, certo? Bom, vou convidar aqui para esse debate, o primeiro debate da mostra, a pesquisadora Rita Ribeiro e o crítico de cinema Thiago Veloso, do canal Brasileiro de Cinema. Pessoal, esse debate é mais um bate-papo informal. Eu já até ali fora comentei com o Thiago e com a Rita, que é um papo de fãs, de pessoas que gostam de filmes de monstro, né? E vocês também, se estão aqui, é porque curtem esse assunto, tem seus monstros preferidos, tem seus filmes preferidos dentro desse gênero. Então, eu vou iniciar essa conversa falando um pouquinho da proposta da mostra, né, que dentre todos os monstros, o que mais eu sempre tive mais fascínio é o vampiro, por isso tem 3 filmes de Drácula na programação. Muitos filmes de vampiro ficaram de fora. Quem sabe o CCBB não faz Monstros no Cinema 2 mais monstruosos ainda, né? Porque o vampiro sempre me fascinou por conta dessa coisa da eternidade, né, de ter a possibilidade de viver durante muito tempo e vendo muitas coisas. E como você vê o vampiro que brilha no sol? Não, isso não é brilho, mas isso não é vampiro, isso é fada. Eu aprendi que fada é que brilha, né? E o pior, né? Esses vampiros que brilham ainda viram 50 tons de cinza, né? Jogam beisebol também. Entendeu? Porque as pessoas não ficam satisfeitas com o que vem na tela e vai lá e escreve 50 tons de cinza. É um pesadelo, né? Então, assim, faltando, eu acho que esse Drácula, essa coisa sombria, misteriosa que envolve o personagem do vampiro em geral, é algo que sempre me fascinou, né? E que me fez gostar desse tipo de filme, né? E a princípio essa mostra ela surgiu de uma ideia de fazer uma mostra de filmes dos monstros da Universal, né? Que os estúdios da Universal meio que ditam, né, os parâmetros do que é seguido até hoje na hora de se fazer um filme de monstro, que seja Drácula, Múmia, Frankenstein, o próprio Monstro da Lagoa Negra, que vocês acabaram de assistir. E até hoje são copiados. O Drácula, todo filme de vampiro vai ter um vampiro com um sotaque estranho e uma capa.
Hotel Transilvânia 3, que está em cartaz, está aí de prova. Até a dublagem, ele fala meio estranho, né, porque ele é da Transilvânia. Então, são parâmetros, são o que talvez a gente poderia até chamar, que se tornou clichê dentro desse tipo de filme, que a Universal lança. E os monstros da Universal não ficaram restritos somente a esses filmes que nós programamos na mostra. Existem outros, né? Existem as continuações, né? Tem a filha de Drácula, tem o filho de Drácula, tem o encontro do Drácula com Frankenstein, o encontro de Frankenstein com lobisomem. Por isso né? nós vamos fazer a amostra Monstros 2. Mas essa foi a área deprimente, né? Foi depois que eles perderam o prestígio e acabaram virando paródia. Virando paródia, tem a Bode de Costello que encontra Frankenstein. Não, mas essa né? é a parte ruim. Porque tem essas continuações que funcionam belíssimas. Na Universal. Sim, não. Estou falando da passagem de 40 para 50. Para 50. Né? 40 para 50. Ainda tem coisa Inclusive tem uma versão de Drácula em espanhol que pouca gente viu. A gente estava até comentando ali fora de tentar achar essa versão, que ela foi rodada ao mesmo tempo que a versão do Bela Lugosi, só que ela era rodada nos estúdios da Universal à noite por uma equipe mexicana, se não me engano. Eles faziam um filme numa versão em espanhol para poder ser lançado comercialmente na América Latina. E parece que visualmente ele é mais interessante do que o Drácula com Bela Lugosi. O fato de não ter toda aquela pressão do estúdio em cima fez com que os técnicos ousassem mais na imagem, na captação da imagem, no enquadramento, no uso do claro e do escuro, e que faz o filme ficar mais interessante, pelo menos segundo Stephen King, que escreveu um livro chamado A Dança Macabra, onde ele analisa o terror desde o comecinho dos anos de 1900 até 1978, 1980. E ele cita, foi aí que eu fiquei sabendo da existência dessa outra versão do Drácula. Desde então eu tento achá-la de alguma forma para poder assistir, para ver esse outro olhar dentro de uma história que é baseada num conto num romance de um escritor irlandês que foi em busca desse personagem que é histórico, ao mesmo tempo que é histórico, mas que tem essas lendas em torno dele, né? Então, assim, abri aqui essa conversa falando um pouquinho do que me atraiu talvez para fazer esse projeto, né? Reunir todos esses monstros, dividir esses monstros em tipos, em estilos de filmes bem diferentes. A gente tem desde os monstros clássicos da Universal até filmes que depois vão meio que revisitar esses monstros clássicos e lançar também um olhar diferente em cima dele, que é o Drácula da série dos estúdios da Hammer, o próprio Drácula do Coppola, que está na programação também. Você vai ter na programação da mostra, tem os monstros que são aliens, você tem os monstros gigantes, que aí entra desde o Godzilla até o tubarão. Você tem os monstros para as crianças, tanto na forma de filmes voltados para esse público, como também filmes que acabam indiretamente hoje, né? Gremlins hoje, qualquer criança pode ver, na minha opinião, não tem nada demais assim, mas que na época ele causou fizeram cortes no filme para ele não ficar tão apavorante. Você acha que o primeiro é apto para qualquer idade? Eu acho. O primeiro tem umas cenas violentas, cara. Não lembro. Tem tanta coisa mais violenta aí no mundo. Sabe? Tem videogame. O Gremlins é muito... Porque você se apaixona, na verdade, pelo gizmo, né? E aí depois você vê o que aquelas criaturas se tornam. Eu sempre lembrava do anjinho e do capetinha que ficava no Pluto, no Pateta, né? Um atormentando, incentivando a fazer coisa ruim, e o outro não. O Gizmo e o Gremlin do mal lá com a mancha branca na cabeça, o moicano branco, me lembrava muito essa figura do anjinho e do capeta, né? E também dentro da programação eu me preocupei em trazer os filmes
que, de uma certa forma, reverenciam os monstros, né? Você tem desde A Forma da Água, que ganhou agora o Oscar esse ano, que, na verdade, o Guilherme Del Toro tinha vontade de fazer um remake do Monstro da Lagoa Negra, mas não conseguiu. E aí ele criou o Monstro da Lagoa Negra dele, porque é notório a inspiração, fato. E você tem Deuses e Monstros, é um filme belíssimo, que conta a história do diretor do Frankenstein, de A Noiva de Frankenstein, e do Homem Invisível, que estão na mostra também. O James Whale. E é um filme muito bacana, porque a gente vê, o filme passa pra gente como que deve ter sido aquele processo para realizar aqueles filmes. E ele era um cineasta que tinha todo um cuidado técnico, né, para poder contar as histórias que ele queria contar, né? E você tem monstros que, num primeiro momento, eles são produzidos dentro de uma linha trash, como é A Pequena Loja dos Horrores, e nos anos 80, Broadway descobre, transforma aquilo no musical e vai para o cinema também, né? Tanto que aqui na mostra a gente tem tanto a versão dos anos 60, do Roger Corman, quanto a versão de 86, que é a versão musical A Fantástica Loja dos Horrores, né, que é a planta carnívora canta na versão musical. E é interessante isso, porque não deixa de ser uma forma de estar homenageando esses filmes, de buscar esses filmes como referência, como homenagem, porque eles fazem, de uma certa forma, parte da formação de muita gente, de muitos cineastas, né? Então, assim, eu queria só dar esse parâmetro para essa ideia do que é a mostra, e para a gente poder começar aqui uma conversa a respeito dessa relação de amor realmente que tem entre cinema e monstros, né? O que até hoje a gente pode ir em qualquer cinema hoje, tem um filme de monstro sendo programado. Você tem o Hotel Transilvânia 3, que eu citei aqui. Eu considero a série Jurassic Park como um filme de monstro, por conta dos dinossauros. Você tem em agosto, eu acho, estreando um filme chamado Mega Tubarão, com um tubarão gigantesco, entendeu? Então, monstros eles não vão acabar. Godzilla está vindo uma continuação da última versão americana, né? Eles não vão acabar, não adianta, né? Então, o cinema vê nisso, vê nesse gênero uma bilheteria gigantesca. É óbvio que alguns acertam, outros erram, né? Então eu queria começar aqui perguntando para vocês dois, primeiro, qual o filme de monstro que cada um aqui gosta, ou o preferido, assim, ou os preferidos, entendeu? E o que vocês acham do cinema ser realmente a janela para que propague essas histórias, que de uma certa forma faça criar criaturas no cinema, como é o caso do Godzilla, que é uma criatura que foi criada pro cinema, diferente dos monstros clássicos, que muitos deles vêm da literatura. Por favor. Bom, dizer assim, qual é o filme de monstro que eu mais gosto? Essa pergunta não vale. Essa pergunta não vale, porque é muito difícil você pensar um filme de monstro que você mais gosta, né? Eu gosto de vários filmes de monstros, inclusive de monstros que não são monstros. A gente estava falando de Stephen King, que é o meu autor favorito. Por exemplo, Christine é um belíssimo filme de monstro que não tem monstro, é um carro assassino, né? Então, assim, é muito difícil pensar assim, qual que é o que eu acho mais bacana. Agora, o Breno tocou no assunto, ele falou de vampiros. E vampiros eu amo de paixão, adoro estudar isso, acho uma coisa interessantíssima, né? E um dos filmes de monstro, que eu considero assim uma obra-prima, é exatamente um filme de monstro que não é monstro e é vampiro, que é o Drácula de Bram Stoker, do Coppola. Para mim, assim, é a obra máxima ligada a histórias de vampiros, né? Porque é de uma delicadeza. E o que eu acho curioso pensar assim, quem que é o monstro, né? Então a gente vai ver filme de monstro para ter medo, claro, é sempre bom passar um medinho, né? Mas quem que é o monstro na verdade? Até onde a gente se espelha nesses monstros também, né? Então fala assim, qual é o meu filme de monstro favorito? Essa pergunta não vale, eu não concordo com ela, é muito difícil. Aí eu ainda vou pensar assim, até o final ainda vou lembrar de mais alguns. Mas é claro, por exemplo, Tubarão.
Desde que eu vi Tubarão, nunca mais eu entrei no mar com aquela tranquilidade que a gente tinha antes de ver Tubarão, né? É um belíssimo monstro, espero nunca encontrar com ele, inclusive. Então, assim, esses monstros são os que mexem com a gente. Eu acho que o primeiro filme de monstro que eu vi na minha vida, que também não são monstros, mas que eu considero monstruosos, foi Os Pássaros, do Hitchcock. Eu assisti esse filme na TV quando eu era pequena. Eu tenho pavor de bicho que voa até hoje. Ou seja, é monstro. E é um filme sensacional também. São monstros? Passarinho bonitinho, né? Monstro. Depende para quem é um monstro. Eu concordo um pouco com a abordagem de que o monstro é aquilo que te apavora. Eu também tenho medo de pássaro, meus filhos até me sacaneiam constantemente sobre isso. Eu não sei se é o meu filme preferido, mas para mim o maior monstro do cinema é o Xenomorph, é o do Alien, o Oitavo Passageiro, porque algo que no monstro precisa também te intimidar visualmente, e a construção daquele monstro para mim é muito pior do que qualquer coisa mais estratosférica. E o curioso é que ele aparece pouco, ele está sempre nas sombras. É tanto que nesse último que fizeram, que ele está em cima da nave em pleno de meio-dia ou 2 da tarde, você vê ele inteirinho, ele perde o seu encanto. Então era algo que onde você via o braço dele passando, o rabo, aquela boquinha dentro da boca. Então, para mim, o grande monstro do cinema. Eu acho difícil alguém conseguir superar o Xenomorph, mas não é o meu filme. Seria o meu filme de monstro preferido, porque tem o melhor monstro, mas o meu monstro preferido é o zumbi. Porque ele é o monstro que está mais próximo da gente. A gente é quase um zumbi, a gente está a um arranhão, porque ele é o único monstro, junto com o vampiro, que pode te transformar em um monstro. Então você, além de você querer fugir, ele não vai só acabar com a sua vida, ele vai te zumbificar e você vai perder sua identidade. E para mim isso é muito mais aterrorizante do que qualquer outra coisa. Então aí eu iria para o Despertar dos Mortos, de 78, que também é um filme super alegórico e não fala só de zumbis e monstros, ele fala de consumo, da cultura do consumo norte-americana, e fala do caos diante da falta de ordem. E, então, sim, Alien e Despertar dos Mortos, acho que os zumbis são os monstros mais interessantes, são os mais próximos de nós. Inclusive, algumas pessoas comentaram, ficou faltando zumbis, né? Zumbis, na verdade, merecem uma amostra só para os zumbis, né? Cadê Cecília? Porque o zumbi, ele tem essa coisa de talvez de todos os monstros realmente ser o mais próximo, porque eu acredito em zumbi. Eu acredito que se a gente não tomar cuidado, esse povo que fica inventando coisa aí nesses laboratórios pode inventar alguma coisa. Eu acredito nisso. Eu tenho medo disso, né? E eu acho que essa proximidade do zumbi é que faz a gente, eu pelo menos, ter esse medo desse tipo de monstro, porque não deixa de ser uma coisa assustadora, né? Se ele uma simples mordida, você já viram também, né? Então, assim, os zumbis, eles estão presentes na mostra através do Mar Negro, que é o filme do Rodrigo Aragão, que é um cineasta capixaba, que tem feito aí filmes muito interessantes na linha do terror. Ele está com um filme novo, inclusive, A Mata Negra. Isso. E eu já vi, porque eu conheço o Rodrigo, ele mandou o link, é muito bom, pessoal, mas ele está ainda naquela batalha de distribuição. Mas ele vai fazer um novo agora. Ele agora sim, na produção. Conseguiu uma grana já mais... Ele conseguiu com a Ancine, através do FSA, ele conseguiu 6 milhões de reais, que é o valor, para ele produzir possivelmente vai ser a primeira vez que ele vai fazer filme com dinheiro mesmo, né? Sem ser aquela coisa da garra que marca, né, a filmografia dele até então. A gente estava até comentando ali fora que eu só fico com medo quando tem muito dinheiro envolvido, do realizador que com pouco recurso consegue fazer uma obra bem interessante, né, ele acaba se perdendo ali diante das possibilidades. Isso acontece às vezes. Não, mas ele não jogar 40 milhões também na cola dele para decidir. Não, eu estou falando assim, eu tenho medo de talvez ele se perder na criatividade dele. Porque a pessoa acha que está com dinheiro, então eu agora posso criar tudo isso aqui. E o mais bacana é a forma artesanal mesmo que ele faz
os filmes dele. Ele fez A Noite do Chupacabras, que é Sim. Eu fiquei na nacional. dúvida de colocar ou A Noite do Eu Chupacabras acho que para essa mostra esse o agora. Chupacabras teria mais Entendeu? sentido. Mas Mas por causa eu não do... quero questionar a sua decisão. Não, mas é porque eu falei, porque foi um momento Mas que o eu zumbi- pensei, tem que ter alguma coisa de zumbi, pelo menos. E eu vi que tinha um monstro ali, um baiacu sereia, uma coisa assim. Eu falei, ah, não, tem A isso. Baiacu Sereia é sensacional, e tem a baleia também. Sim, aí eu falei, não, Mas tem feito todo isso. com sacola de plástico, gente. Isso é sensacional. E aí, assim, eu estou muito curioso para ver o que ele vai fazer, porque o Mangue Negro eu acho muito bacana. Se eu não me engano, é o primeiro longa dele. É um longa de zumbi, se passa todo. O filme é todo escuro e aquele, o escuro sempre te dá medo, né? E agora ele está na pré-produção de mais um filme, né, que eu comentei aqui, que ele ganhou esse dinheiro do FSA da Ancine. Eu estou torcendo para que ele faça realmente um trabalho na altura do artista que ele é, né? Porque o gênero de terror no Brasil ele é pouco valorizado, né? Existem outros filmes com monstros no cinema brasileiro. Muitos deles são filmes de lobisomem, né? O último agora estava em cartaz, não sei se está em cartaz aqui em Brasília ainda, é As Boas Maneiras, que é um filme muito bacana. Tem toda uma questão social, política por trás da história, mas eu pessoalmente fiquei muito focado na história do menino lobisomem. Não é spoiler, tá, gente? Qualquer sinopse... Não, qualquer sinopse tá falando disso. E tecnicamente acho um filme bem interessante. Por ser um filme brasileiro, às vezes as pessoas ficam com receio de ver algo muito tosco, bizarro, mas não, tem o trabalho de maquiagem, de efeito visual é muito cuidadoso. A produção se juntou fez uma coprodução com a França, que é da onde vêm os recursos e a tecnologia para fazer os efeitos, né? E a história é muito interessante, é uma história que tem muito a ver com a gente, né? E, assim, faz parte de uma certa forma da nossa cultura, né? Eu não sei vocês, mas eu já ouvi histórias de lobisomem. Eu sou do interior de Minas, então já ouvi histórias de lobisomem. Eu tinha uma tia-avó que falava de um tio que era lobisomem, isso no interior de Pernambuco, né? Então o lobisomem é outro monstro que também eu sempre tive interesse em ver filmes, em conhecer um pouquinho mais sobre a história, porque diferente do Drácula, né, diferente até mesmo do monstro de Frankenstein, o lobisomem ele acaba sendo, em cada lugar ele tem às vezes uma origem diferente, né? Ele não tem sempre a mesma, não é a mesma lenda em todo lugar. Na Inglaterra ele vai ser de uma forma, nos Estados Unidos de outra, aqui é de outra, né? Em Portugal é de outra forma, então ele varia muito, né? A própria história da Chapeuzinho Vermelho, muita gente diz que na verdade tem um pouquinho ali de lobisomem, o lobo mau na verdade seria um lobisomem. Tem até um filme, que eu esqueci agora o nome do diretor, um diretor irlandês, que ele brinca um pouco ele conta a história do Chapeuzinho Vermelho, mas buscando pelo lado do lobisomem. Como? Isso, do Neil Jordan, né? E na Companhia dos Lobos, né? E aqui no Brasil existem outros filmes de lobisomem, mas infelizmente, como grande parte do nosso cinema, isso está perdido, está esquecido, ou está guardado restos de película na Cinemateca Brasileira, que não dá para poder exibir, mal se bobear dá para restaurar. Fora aí essa questão de direitos também, que você nunca encontra quem é dono, quem responde por aquele filme, né? O Ivan Cardoso, que é um cineasta carioca, ele tem uma filmografia que mescla terror com humor, né? Que a gente chama de terri, que ele tem um filme que eu acho muito interessante, que é O Segredo da Múmia, que é muito bacana a forma como ele conta aquela história da múmia, traz para a nossa realidade. Ele coloca o José Mojica fazendo um personagem no começo do filme. Para mim, é um dos melhores filmes dele.
Ele também fez As Sete Vampiras. Só que você não tem, talvez, o filme na mídia que a gente tá tendo que exibir, programar aqui no CCBB, ou realmente fica difícil de fazer o contato, de fechar, de formalizar ali o convite, né? Mas vale a pena vocês pesquisarem, porque aqui na mostra eu programei apenas 2. Eu coloquei o primeiro filme que tem o Zé do Caixão, né? Que para mim eu acho que mesmo ele não sendo talvez à primeira vista um monstro, acho que as ações dele são monstruosas e ele construiu esse personagem talvez para ser um monstro, né? Eu pelo menos entendo, eu interpreto dessa forma, né? Porque ele pega ali a cartola e a capa de alguns dizem que é Exu Caveira, outros dizem que não tem nada a ver com isso, né? Mas ele pega alguns elementos que já fazem referências a esses monstros clássicos e constrói a figura desse personagem como coveiro que quer ter um filho perfeito. Ele está em busca da mulher ideal para gerar o filho perfeito dele, né? E essas são algumas ideias que as ideias desse personagem remetem a outras ideias que a gente sabe aí, quem conhece bem a história, isso no mínimo que seja, sabe o que ele está se referindo, né? Então as atitudes dele que fazem dele, para mim pelo menos, ser um monstro, né? E durante a curadoria também, a montagem de seleção dos filmes, eu fiquei muito nessa questão também, de o que é o monstro. Só serve se for aquele monstro meio sobrenatural, Drácula, lobisomem, o monstro gigantesco tipo Godzilla, ou também um Norman Bates da vida, um Michael Myers da vida, poderiam entrar nessa classificação aí de monstros. Vocês? Eu queria aproveitar esse seu gancho e falar um pouco sobre a questão dos monstros no cinema brasileiro, né? Para montar a masterclass que vai ter amanhã, que aliás estão todos convidados, né? Eu estava fui pesquisar nos meus livros de teoria do cinema, de história do cinema, e é muito engraçado que você não acha praticamente nada falando sobre o gênero horror. É impressionante. Todos os maiores estudiosos da década de 50, 60, né? Ninguém toca em filme de terror. É como se fosse um gênero assim, o menor de todos. É um gênero maldito de fato, né? Ninguém dá muita bola para isso. E aí eu entendo, aí eu estava pensando por que a gente não tem tantos filmes brasileiros assim. Porque eu acredito que essa mentalidade, ela ainda permanece na cabeça dos produtores brasileiros, né? Com essa nova geração que está começando agora, e eu acho que o Aragão é um exemplo excelente, porque é um cara que faz filmes sem dinheiro, né, chamando as pessoas, é mais ou menos, é como se estivesse ressuscitando aquele espírito assim, do cinema novo brasileiro, né? Claro, resguardadas aí as diferenças culturais e de ideologia também. Mas é uma nova forma, é um novo momento para mostrar o que é esse cinema, né? Porque não é possível, gente. Esse é um gênero que está aí desde os primórdios do cinema. O Georges Méliès já fazia filmes de terror, né? E até hoje as bilheterias são imensas. Por que isso acontece? E aqui no Brasil tem esse descaso mesmo. Tanto é que você está falando, a gente nem tem essas cópias mais desses filmes, né? É uma pena isso. Por quê? Porque é considerado um gênero menor. É menor, mas dá dinheiro. Interessante. Não teria um pouco a ver também com o custo? Porque fazer filme de monstro dentro do horror, que costuma ser considerado um gênero barato, fazer filme de monstro é caro. Se você fizer a moda antiga, a base de maquiagem, de próteses, de efeitos práticos, é complicado. Por exemplo, o Aragão começou com zumbis, porque zumbis você maqueia pessoas, aí dá pra fazer. Quando ele fez Chupa-Cabras, era um cara com uma roupa de chupacabra que aparece menos no filme do que as duas famílias que disputam. Muita gente ainda falou, pô, mas o filme chama Noite de Chupacabra, eu queria ter visto mais Chupacabra. Cara, mas a roupa começou a estragar e o ator não aguentava e sufocava. E se você for fazer com efeitos visuais, aí é caríssimo para ficar bem feito. Eu, por exemplo, fiz um curta de monstro com o Rodrigo me ajudou, chamado Caíra, onde eu gastei R$ 1.800 para fazer um monstro
que não faz nada, ele nem se mexe, não faz nada, ele fica lá estático. Então a cena é um plano sequência onde o monstro não se mexe. Aí eu pensei, pô, eu quero fazer agora que eu apresentei o monstro. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Eu pensei, agora eu vou fazer caída 2, caída 3, a caída vai andar e vai mexer e imediatamente desistir, porque é completamente inviável a ideia de você. Porque parte do fascínio pelos monstros é aquela criatura da imaginação do criador, embora muitos monstros sejam reciclados, e você vê algo que você não vê no cinema tradicional. Você vê uma coisa com tentáculos, uma coisa gigante, uma coisa nojenta. E aí, voltando para tentar enganchar os dois assuntos, você perguntou a definição do monstro. Eu estava pensando, por que alguns filmes de alienígenas são considerados filmes de alienígenas e outros de monstro? Por que ET é um filme de alienígena e Alien é um filme de monstro? Porque o ET não quer fazer mal a ninguém. Então o que define o filme de monstro é isso, é uma força maior que quer te prejudicar de alguma forma, te matar, te causar algum mal. Se ele for bonzinho, eu acho que a não ser a forma da água, um filme de monstro, ou um filme que tem um monstro, porque o monstro é bonzinho. Então eu acho que um pouco do... E o monstro pode ser qualquer coisa. Tem um filme chamado The Stuff, onde o monstro é uma meleca branca e depois vira iogurte, as pessoas comem e depois ele sai e mata todo mundo. Tem outro chamado Blob, a bolha, que é uma parada roxa, quanto mais gente ela consome, maior fica. Então o monstro não precisa ter uma forma nem humanoide, né? Ele pode ser qualquer coisa, desde que ele queira o mal de quem está desse lado. Eu acho que a definição vai mais ou menos por aí. E na programação mesmo a gente tem o Freaks, do Todd Brown, né? Monstros. Freaks é um filme de monstros? O que vocês acham? Não, quem acha que não é? São pessoas. Então, mas aí dentro do conceito do filme eles são as aberrações. Sim. Né? Mas quem são os verdadeiros monstros ali? Aí é um monstro metafórico. Né? Porque são pessoas que têm diferenças, né, no corpo e tal, e que de uma certa forma marca a cultura norte-americana ali no final do século XIX, começo do século XX, que tinha esses circos, né? Teve agora esse musical com o Hugh Jackman, que é do cara que de uma certa forma inventou isso, né? E só que ali no filme do Todd Browning não é. Hoje você vendo o filme, você pensa que eles não são os monstros, né? Desculpa se eu estou revelando para alguém que não viu, mas a gente no final fica chocado. Eles tomam uma atitude, né? Uma atitude é tomada, né? Mas desde o começo do filme a gente já sabe quem é o mal ali, né? E eu sempre me questionei por que o filme não foi bem aceito na época, né? Porque também tem isso, a cada momento, né, a sociedade ela vai mudando, né? Os pensamentos vão mudando, né? Então, de repente, filmes que hoje a gente cultua, quando lançados, de repente foram um fracasso de bilheteria, um fracasso de crítica, e hoje eles são super cultuados, né? E o Monstros, até onde eu li, do que eu pesquisei, sempre é dito que o filme foi banido porque não queriam, aquilo era demais para o público da época, né? Ver aquelas pessoas com suas deformidades era demais para a época. Será que realmente era isso? Eu sempre me perguntei com relação à mítica que tem em torno do filme, porque o filme em si é interessante, eu gosto muito do filme. Ele foi corajoso porque ele vem do sucesso do Drácula e propõe fazer esse filme. E eu acho que ele tá sendo direto de dizer quem realmente é monstro ali. Não sei se realmente quem viu, né, quem comandava os estudos na época, viu e quis talvez mostrar aquilo. Talvez queria que os monstros não fossem aqueles que estão subentendidos ali como monstros. Não, mas a questão do público, porque é uma época onde os monstros que faziam sucesso eram aquelas figuras solenes. Sim. E ao você mostrar essa deformidade, mesmo que o monstro seja outro, eu acho que o público não estava pronto para ver aquilo. Eu acho que é um filme à frente de seu tempo. E eu acho que o fracasso... Até hoje também, se fosse feito do jeito que não ele é um filme fez, fácil de ver. né, Eu ia feito dizer do jeito isso. que ele fez. Isso é incômodo. Ninguém quer ver o outro, principalmente o outro, ser um ser humano igual a você, com aquelas características. É assustador, né?
Mas você está falando essa coisa de época. Quando a gente assiste hoje o Frankenstein, essa foi uma questão que me veio à mente há um tempo atrás, quando eu revi o Frankenstein, a noiva de Frankenstein. Você assiste, você fica morrendo de dó da criatura. Aí eu fiquei pensando, e se isso na época, se as pessoas ficavam com dó da criatura? E até hoje eu não sei a resposta. Pior é isso. É porque se você vê as campanhas, os cartazes, é sempre colocado a criatura como a criatura. É, a criatura que vai fazer mal. Mas ele é a vítima na história. Né? Então, a minha pergunta ficou o tempo inteiro pensando, será que as pessoas consideravam isso aí como uma coisa maligna, né? Ou eles tinham esse olhar que a gente fica com pena, eu morro de pena. Toda vez que eu vejo Frankenstein, eu fico morrendo de pena. Né? Tanto é que a gente vê as novas versões, elas são versões mais humanizadas. A última grande versão de Frankenstein que eu vi é naquele seriado Penny Dreadful, você assim, fica chocado com a criatura, né? Porque é de uma humanidade que os humanos não têm. Não sei. Mas as novas versões eu acho que estão tirando o foco dos monstros. A gente estava conversando lá fora sobre a falta que faz a identificação do ator com o monstro, né? Do Bela Lugosi, do Christopher Lee, ou até do Boris Karloff. Mas aí a Cecília me corrigiu, porque ela lembrou do Andy Serkis, que meio que conseguiu trazer isso para a nova realidade do cinema de monstros, que é a base de efeitos visuais. Então você ainda tem um pouco da performance capture, né, de trazer isso. Mas por outro lado, se você vê, por exemplo, o que a Universal fez com essa tentativa de reativar os seus monstros, a nova Múmia não é sobre a múmia. É sobre o Tom, é um veículo para o Tom Cruise. Exato. Podia chamar Missão Impossível 4,5 a múmia. E daria na mesma. Então eu acho que antes você tinha aquela coisa até do glamour de você fazer o monstro. Tem atores que construíram carreiras com os monstros que interpretaram. Mas eu acho que isso se perdeu um pouco hoje, porque a criatura, ela já quer, o filme quer impressionar com a grandiosidade da criatura e perdeu-se aquele elemento pequenininho. Até nos zumbis, nos monstros mais humanos como os zumbis, hoje eles são super rápidos e pulam e voam e parecem tigres, entendeu? Então eu acho que perdeu-se a humanidade do monstro. Eu gosto mais de ver os clássicos de filmes dos anos 50 e 60 do que o que está sendo feito hoje, embora visualmente, claro, que eles sejam muito mais impressionantes. Até porque para o ator também, né, eu imagino que o ator, pro Boris Karloff, pro Bela Lugosi, construir aqueles personagens, né, tanto que eles ficaram, né? É por isso que A Forma da Água foi tão bem visto, porque ele poderia ter feito aquela criatura em CGI, poderia sem problema. E ele optou por botar aquela roupa num cara e falar, não, vamos fazer de verdade. E aí você nota a diferença, né? O ator é o Doug Jones. É o mesmo cara que fez o Labirinto do Fauno. Isso. E ele é um ator que faz muito esse tipo de trabalho. Ele tá no Star Trek também, ele tá no... De botar o cara na fantasia. Naquele de vampiros da série, que é baseado nos livros do Guilherme Del Toro, ele faz um vampiro ali também. Ele também fez o Hellboy. Né? Ele é um ator que está por trás da máscara. Porque eu não sei se você lembra, se você prestou atenção, teve um último Cloverfield, e aí é spoiler, tá pessoal? Desculpa, mas tem uma cena, eu acho que ela tá até no trailer, onde tem um monstro tão alto que ele passa das nuvens. Tem uma cena assim, é um céu, nuvens, e aí sai a carona do monstro. Cloverfield do cinema ou da série? Não, o que saiu pra Netflix. É o Cloverfield, que não é bom. Mas, não é. Aliás, o 2... mas o final é muito legal. Tudo bem, mas o 2 já não é... Eu assisti tudo e tô assim, filme é chato, mas a hora que teve o final... O 2 já não é um Cloverfield 2, né? O 2 era para ser um filme de paranoia e aí tacaram 10 minutos de monstro no final para poder chamar de Cloverfield, mas tudo bem. Mas o que acontece? Se o monstro já tem quilômetros de altura, de repente está na hora da gente voltar a botar pessoas em fantasias. E por isso que eu falo que já não impressiona mais. Porque o novo Godzilla já é 3 vezes o tamanho do de 98, que já era maior do que os japoneses. Então até onde você vai? Então o tamanho já deu, né? Então eu acho que talvez seja uma tendência a gente retornar um pouco para a inventividade. E aí é aí que o Aragão, por exemplo, tem chance de... Aliás, eu sei a sinopse do novo filme dele, você vai achar sensacional, você não vai nem... Depois eu te conto, porque ele me proibiu de falar. Mas é grandioso. Porque é interessante também, você citou o filme da Múmia com Tom Cruise,
né? É mais uma tentativa da Universal de resgatar os monstros que ela criou, né? Porque quando teve aquele A Múmia de 97, se eu não me engano, Que é melhor do que esse que é melhor do que o do Tom Cruise, né? Até porque ali realmente você tem ali o Brendan Fraser, na época era o É um Brendan Indiana Fraser, Jones né? genérico. Eles brincam um pouco com a coisa do Indiana Jones, mas você ainda vai ver o filme da Múmia. Ainda a Você não vai ver o história filme é do... muito Ela parece uma parecida, múmia, não é uma com mulher de- com um topzinho branco. É. O que é aquilo? Aquilo não tem lógica. Aquilo é muito ruim, aquilo é terrível, aquilo não faz sentido. E ali, devido ao sucesso da Múmia, já surgiu ali a vontade da Universal de resgatar esses monstros. Tanto que eles vão lá e fazem o quê? Van Helsing. Com o Hugh Jackman, que Jackman, também né? não é bom. Que não é bom. E que se você pegar o Van Helsing e ver a Múmia, você vai ver que o que eles estão fazendo na Múmia é a mesma coisa que eles fizeram lá no Van Helsing. Que eles estão começando a juntar tudo. Eles juntam tudo que eles criaram e eles estão querendo colocar tudo num filme só. Ou fazer um universo. Não, mas Até parece o Dr. que... Jekyll ali é o fim do mundo. É, com aquele sotaque inglês, que não é inglês. Não, e tem um detalhe, se eu não me engano, o Dr. Jack é o único monstro que eles realmente não fizeram. Porque essa versão que a gente vai passar na mostra, ou já passou, não me lembro agora, Médico Monstro. do Médico Monstro, uma versão que eu acho que é da MGM. Entendeu? Não é universal. Eu sei que não é universal. E nem a outra versão, que é com Spencer Tracy, que também não é deles. Né? Então, assim, é o único monstro que a Universal não fez. Daquela época ali dos anos 30, que eles produziram todos esses monstros, a sua maioria vindo da literatura do final do século XIX, o Dr. Jack é o único que eles não fizeram. Então, assim, eu acho que eles estão indo para o mesmo caminho do Van Helsing. Você lembra do Médico e o Monstro? A cena mais legal daquele filme da transformação, que foi feito com filtros de câmera, é uma técnica tão simples, mas a inventividade, para mim, sempre fala mais alto do que os efeitos. Os efeitos visuais parece que eu sou contra, eu não sou, mas é só você comparar o primeiro Alien com o último. A diferença que faz, entendeu? Então, eu acho que ainda existe muita esperança para o gênero, desde que a gente consiga voltar para as raízes e fazer mais efeitos práticos. Os efeitos visuais do CGI, eu acho que ao mesmo tempo que ele traz algo inovador, igual o primeiro Jurassic Park é super inovador nesse lado. Não, aí você acontece que começa a ter um excesso do uso da técnica, do recurso, que acaba se perdendo nisso que vira só aquilo. Mas, por exemplo, As Boas Maneiras usou bem. Sim, eu acho que aquela cena no shopping não daria certo com uma fantasia, um garotinho, eu não sei se... E eles mesclam, As Boas Maneiras, eles mesclam tanto o que é feito no Lobisomem Americano em Londres, tem ali uma referência óbvia, né? Então, assim, tanto que eu fiquei na dúvida, é uma coisa que eu vou perguntar para o Marco Dutra lá em São Paulo, quando a mostra estiver lá, porque ele vai participar de um debate lá com a gente, né? Se tudo ali foi computação ou se realmente teve alguma coisa igual aconteceu no Lobisomem Americano em Londres, entendeu? Que foi inovador e que foi motivo para o Michael Jackson fazer o clipe que todo mundo aqui viu, que é um thriller. E até hoje é insuperável como o melhor filme de lobisomem de todos os tempos. Não o thriller, o Lobisomem Americano teve uma continuação, que aí ele ia para Paris. O thriller, o John Lennon. Que também é o melhor John clipe de Lennon só música de todos os tempos. ele só dirigiu o thriller com o Michael Jackson por causa do filme. Que o Michael Jackson viu e o Michael Jackson falou que queria se virar. E ainda botou zumbis junto, velho. Pô, maravilha, aquele clipe. Podiam passar aí, né? Mas um ponto que eu acho que a gente devia pensar também é que nós temos muita tecnologia e poucas boas histórias. E o que faz o cinema são as boas histórias. Não adianta você ter a técnica mais maravilhosa do mundo se você não tem o que contar, gente. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma grande crise de criatividade no Sim, cinema. tudo hoje é um remake, baseado em alguma coisa, é uma revisitação, uma reabordagem. É tanto que é broxante você achar, não, a Universal vai reciclar os monstros de novo. E teve outro também do Frankenstein que era focado no Eagle, que era o
menino lá, o Harry Potter. Pronto. Então, outro exemplo, entendeu? O monstro do Frankenstein, que era para ser o atrativo, ele foca no relacionamento do Dr. Frankenstein e do mordomo. E aí eu falei, pô, mas vocês estão deixando os monstros de lado. Eu nunca li o romance da Mary Shelley, mas eu acho que não tem nem o Igor no romance. Tem. O Igor é uma criação do Quer dizer, pra que botar Harry Potter? Não precisa. Então. O Victor Frankenstein, não? Daniel Radcliffe? É o Victor Frankenstein, não é isso? Não, ele é o. Ele é o Igor. Ele é o Igor. Não é bom. Não é. O McAvoy que faz o Dr. Frankenstein, e o Harry Potter é o Igor. Então, assim, o que vocês veem? Antes, a gente já vai abrir para a plateia. Então, vou jogar uma outra pergunta aqui para o Thiago Parrita. Como é que vocês veem o futuro? Assim? Vocês acham que o cinema vai continuar explorando esse universo e talvez voltar até mesmo para trás na questão técnica? Talvez vai ser o que vai talvez ser um atrativo? Eu acho que eles vão continuar fazendo. Agora vai ter King Kong contra Godzilla. Primeiro eles refazem Godzilla, depois faz o 2, depois faz Kong, Skull Island, depois os dois, e depois crossover, e depois eles têm um filho, e o filho vai lutar com o filho do outro. Isso nunca vai morrer. Isso Hollywood sempre vai atrás do que já deu dinheiro antes, e por consequência vai dar dinheiro de novo. Eles vão fazer Jurassic World 3, e se fizer dinheiro eles vão fazer outra trilogia mais lá na frente. Não adianta, isso não morre. Mas eu acho que existe a esperança da gente ir um pouquinho para trás e achar boas ideias onde você não precisa de 200 milhões de dólares para um monstro. Sabe qual filme de monstro contemporâneo, mais, pelo menos a cena de monstro mais assustadora, talvez, de todos os tempos? É aquele monstro do Labirinto do Fauno. Sim. Aquilo não custou caro. Entendeu? E aquilo porque é a ideia. Ele é cego, ele come fadinhas. Que é coisa mais nefasta do que comer fadinhas. E aí ele bota a mão e de repente ele te vê assim, e a menininha tem que abrir o giz e ele tá chegando. Aquilo é muito mais assustador do que um Godzilla de 4 km de altura. Então, se a gente voltar para aí, eu vejo ainda coisas empolgantes acontecendo. Mas chega de, sabe, sério, já deu, né? Muito. Aquele Kong, por exemplo. Eu nem vi. Não, mas não é ruim. Ele é assim, quando a aranha gigante luta, dá até um nervosinho. Só que você quase não precisa dos personagens humanos. Então, aí eu já achei que é monstro demais. Aí fala, tá, se você quer botar atores, você vai botar o Samuel Jackson, dá alguma coisa para ele fazer e não frases de efeito. Então, a gente sabe que CGI faz coisas incríveis, mas conta uma história mais profunda. Por isso que a Forma da Água ganhou o Oscar. Porque ela contou algo, né? Era sobre o amor que o monstro sente. Então, eu acho que a gente está precisando disso. Olha, nesse caso eu prefiro a Revanche do Monstro, que é mais legal. Revanche do Monstro. Da Lagoa Negra. Você acha mais legal do que o... Que é A Forma da Água. Que é um filme legalzinho também, mas a Revanche do Monstro é muito mais legal. Aliás, mostra 2 a Revanche, que a gente podia passar a Revanche do Monstro da Lagoa Negra, que é muito legal. Olha, o que eu acho? Eu acho que a gente vai sempre ter motivos para ter medo. Principalmente porque os tempos são sombrios. Né? Eu nem estou falando do Brasil, tá? Por favor, estamos em Brasília, eu não estou falando do Brasil. Mas os tempos são sombrios. As pessoas temem cada vez mais. Então, o filme de horror, ele serve como uma válvula de escape também. Né? Então, as pessoas vão querer assistir, vão querer continuar assistindo essas coisas. Ainda que sejam as mesmas histórias recicladas, mas eu tendo a pensar que novas histórias vão aparecendo por aí. De vez em quando aparece uma ou outra que é assustadora. Eu estava pensando num filme que eu fiquei com um medão danado no cinema, que foi A Mulher de Preto. Um filme assim, diabo de filme, que esse eu passei medo no cinema. Então assim, são poucos, mas por que é? Porque ele mexe com outras coisas que normalmente você não está pensando nelas. Né? É aquele monstro que está escondido lá no fundinho do armário da sua casa. E você não vê. Então assim, a gente quer passar medo. O mais divertido de pensar sobre filmes de horror é que a gente quer ver isso. A gente quer sentir medo. Por que a gente quer sentir medo? Porque a gente está extravasando uma série de outras coisas. Nós precisamos disso. O cinema é essa nossa grande válvula de escape.
Então eu tenho certeza que vai ter muito filme de monstro aí. Por aí, os monstros da internet, vai surgir um monstro da internet daqui a pouco. Por aí vai um monte de coisa. O monstro do Instagram. Tem o Unfriended, né? Pois é. Tem 2 ou 3. Pois é, então assim, o que vai ter de monstro aí, a tecnologia, nesse caso, eu acho que ela pode ser uma... pois é. Nesse filme, literalmente, o Skype é um monstro. É como se o Skype fosse a válvula entre o monstro e as vítimas. Mas aí eu acho que é mais um filme de fantasma do que um filme de monstro. Não sei. Filme de monstro. Alguém viu? É legalzinho esse filme. Ah, legal. Você não gostou? Ah, pensei que você falou que é horrível. Eu gostei disso. Não, eu falei, é o medo. Ah, tá, é o Não é medo. um monstro, mas é o medo. Vamos abrir para perguntas de vocês. Vou pedir para levantar a mão e falar no microfone, tá? Por favor. Olá, boa noite a todos. É uma pergunta e um comentário também, né? Sobre a forma da água. Interessante porque o diretor confirmou que ele se inspirou, né, no Monstro da Lagoa Negra, né? De qualquer maneira, para mim, é uma continuação descarada do Monstro da Lagoa Negra. Se assim passasse no cinema, seria considerado desse jeito. Bom, sobre a forma da água ainda e sobre o Monstro da Lagoa Negra, eu acho legal lembrar de uma das melhores séries de desenho animado de todos os tempos, que é o Johnny Quest, que tem aquele episódio maravilhoso daquele monstro da Lagoa Negra em pleno mar. É fantástico aquele episódio, maravilhoso. Aliás, a série toda é fenomenal. Agora, eu tenho uma proposição diferente, sabe? A Forma da Água, para mim, foi um filme que faltou alguma coisa, sabe? Amor, ótimo, maravilhoso, mas ficou inverossímil. Está entendendo? Eu sempre trouxe para qualquer filme de gênero, e filme de gênero é do jeito que as revistas americanas e inglesas chamam e tratam, os filmes de gênero. Ficção científica, terror, fantasia, mistério, policial, espionagem, são todos tratados de uma forma como filmes B. E, quando erroneamente, são assim considerados, porque muitos são filmes classe A, porque, na verdade, os grandes filmes são filmes que têm uma história boa. Isso é o fundamental. Mas, assim, esse filme da Forma da Água foi o primeiro filme de gênero que foi indicado, e tão poucos foram indicados para o Oscar de melhor filme. Eu não consegui torcer por esse filme. Nem eu. Não consegui torcer, porque esse filme foi inverossímil. Na verdade, aquele monstro, que é muito bacana e muito legal, o filme tem um clima, uma atmosfera, mas essa história daquela senhora ser interessada no monstro, etc. Eu faço uma proposição para vocês e uma pergunta. Até que ponto esse monstro não evoluiu e ele tem mais poderes do que o que passou na tela de hoje? Será que ele não tem alguma coisa, um caráter hipnótico, magnético? Porque, na verdade, não funciona. Esse filme é muito legal, mas não funciona para justificar um interesse romântico de uma senhora. Eu faço essa pergunta. Será que esse monstro não é mais do que aparentou? Eu nunca olhei para esse filme imaginando que ele estivesse manipulando a personagem. É um ponto de vista interessante. Eu acho que só o Guilherme poderia responder. Eu acho que é uma história de amor difícil de comprar, de fato, mas a metáfora é muito clara. Ela não se sente confortável na própria pele, ela é uma outsider, ele é um outsider, e juntos eles encontram esse elo em comum e se apaixonam. É esquisito? É esquisito, mas aí vai também na alegoria de que você tem que enxergar a pessoa que está por dentro, e aí tem gente que virou olho para esse tipo de mensagem bonitinha, mas é mais ou menos onde o filme quer ir. Mas eu não acho que seja o melhor filme do último Oscar. Eu estava torcendo para 3 anúncios, isso, que é o mais filme. Mas eu acho muito bonito. Eu concordo com você. Não é um romance fácil de falar, né? Claro que ela se apaixonou. Ele enxergou ela por quem ela é. Ele não viu ela como uma mulher quebrada, como uma mulher onde está faltando ela. Ela fala isso para mim. Ele olha para mim e ele não vê alguém onde está faltando algo. Ele me vê completa. Ela se sentiu realizada e foi. E como ela mesma faz o gesto, né? Deu certo lá, então
deixa eles serem felizes. Eu não tive tanto problema em comprar. Eu só achei que a próprio Del Toro já fez coisas melhores com o Labirinto do Fauno. Aí você consegue na hora que você bate o olho nela, começa que você vê as 3 marcas no pescoço, você de cara pensa, é guerra, tá vendo? Então assim, uai, é um reencontro das espécies, né? Então, eu não acho tão absurdo. Eu acho que ele conduziu a história de forma que os diferentes se encontrassem, né? Tanto é que ele é um filme sobre a diferença, que quem são os mocinhos na história? Um negro, um gay, uma negra, um gay e um russo. Ainda por cima, um russo na década de 50, né? Que era um espião, mas que vira bonzinho no final das contas. Então, assim, é uma parábola, vamos dizer, né? Sobre a diferença, sobre aceitar as diferenças. É inverossímil, lógico que é, gente, é um monstro, mas não tem jeito de não ser, né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar isso é uma licença poética, vamos dizer. Agora, ele parece muito mais com a revanche do monstro, que é quando, de fato, eles vão lá, capturam o monstro e trazem para a Flórida, para um parque aquático na Flórida. Então, é bem interessante isso. Só que eles não são tão generosos quanto os desse filme. É uma pena. Boa noite. Boa noite, eu fico muito agradecido por essa mostra. A Tuca participou de outra mostra aqui do Jorge Romero. Foi muito ruim de bilhete. Aqui só tinha eu em algumas sessões. Eu não sei qual foi a reação dela. Foi muito terrível. O que eu acho chato nesse tipo de mostra, como tem poucas mostras, eu não entendo por que caras como o Joe Dante, Jack Arnold, que foi o maior cineasta de ficção e terror da época, não tem mostras. O preconceito que tem aqui, você vê aqui o público, é mais gente jovem. O pessoal mais velho estão todos no Cine Brasília. Isso não é culpado. É verdade. É verdade. Aí o que acontece? Uma vez eu conversei com um estudante de cinema aqui, ele falou que não pode conversar de efeito especial no Brasil. Por que não tem mostra do Rei Harryhausen? Vocês citaram aí o Stephen King, o Drácula. Eu sugeri no Liberty Mall para exibir esses filmes, disse que não pode. Disse que não pode sob circunstância nenhuma. A mulher escreveu a página todinha do Face. Bebê de Rosemary, filme que completa 60 anos, A Noite dos Mortos Vivos. Vocês esqueceram de citar também a influência dos quadrinhos. O Batman é inspirado no Drácula, o Coisa do Quarteto Fantástico, o Hulk ele é inspirado em 3 personagens clássicos que tem nessa mostra. Mas eu fico olhando, o Bergman comemorou 100 anos. Bacana, não é errado não. O Carter fez 70 anos, nada. Roger Corman, 90 anos, nada. Steven Spielberg, uma mostra no Rio Grande do Sul. É isso que eu não entendo. Por que essa fatia do corpo? Eu vou te dizer, sabe por quê? Porque quem está aqui na frente assistia a sessão da tarde. Porque na sessão da tarde passava todos esses filmes. Pode parecer meio escroto, mas a verdade é essa. O que eu via na sessão da tarde que a gente tem hoje, estou falando o nome de um programa da grande mídia, mas não vamos ser hipócritas, né, gente? Todo mundo viu. Todo mundo vê. A programação que tem hoje na sessão da tarde não é a mesma programação que tinha nos anos 80, que eu acredito que seja a época que todos nós aqui, que estamos aqui na frente, assistiam. Então eu assistia Jerry Lewis, que o CCBB recebeu uma amostra muito merecida, que morreu ano passado, que morreu, não sei. Foi ano passado, retrasado, né? Eu assistia Jerry Lewis, tinha um filme que era 7 Faces do Dr. Law, né? Que por conta desse filme eu tenho a ideia de uma outra mostra, entendeu? Então assim, há uma geração, e eu posso dizer que talvez o Marco Dutra, que é o diretor um dos do As Boas Maneiras, junto com a Juliana Rojas, que é uma geração formada pela sessão da tarde, pela videolocadora, entendeu? E assim, de forma alguma aqui eu estou menosprezando. Quem sou eu para menosprezar Bergman, entendeu? Mas até Bergman fez filme de terror. A Hora do Lobo, entendeu? Até Bergman, né? Tanto que eu pensei, desculpa, putz grila, podia ter programado A Hora do Lobo, entendeu? Mas assim, até Bergman fez filme de terror, né? Infelizmente, é aquilo que a gente já comentou aqui, é considerado filme B, as pessoas olham de outra forma.
infelizmente, há uma cultura de que deu dinheiro não é bom, o que não é certo, entendeu? Você vai me dizer que o vento levou é ruim? A minha chateação é que Sabe? deveria ter mais mostras. Não, eu posso te dizer o seguinte, se tudo der certo, eu e Rita temos já aprovado um projeto que é uma mostra do Stephen King, entendeu? Aí ela falou... Então assim, a minha vontade é de ver esse tipo de projeto também, porque assim, uma coisa que eu estava comentando ali fora, acaba que muitos aqui, não digo vocês que estão aqui, mas talvez pode ter gente aqui que está vindo aqui talvez pela primeira vez, porque é um tema que atraiu, entendeu? E essa pessoa vai vir, vai ficar sabendo qual é a programação e, consequentemente, ela vai calhar de cair numa mostra de cinema norueguês, entendeu? Mas você concorda Né? que pode ser só Berg? Não, concordo claramente. Eu acho que tem espaço para tudo. Tudo também é um ponto de vista, tudo também vai pela curadoria, pelo trabalho de curadoria. Ela quer falar... Entendeu? Não, só um minutinho, deixa eu só concluir. Vai ter tempo para todo mundo, calma, gente. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Aqui agora eu estou defendendo meu peixe como curador, gente. Ele tocou num assunto que é um assunto que eu falo sempre. Entendeu? Eu acho que a gente tem espaço para tudo. Né? Uma coisa que eu, se eu não me engano, eu cito isso no meu texto de abertura do catálogo, e foi comentado aqui também. Se a gente parar e pensar, grandes avanços tecnológicos, grandes avanços técnicos de posicionamento de câmera, de enquadramento, vem justamente dos filmes que vocês estão vendo nessas mostras. Entendeu? São avanços e são referências que são usadas até hoje. Se bobear, até o Bergman foi lá, viu alguma coisa e levou para o filme dele. Entendeu? Então, assim, é preconceito, sim, de uma suposta intelectualidade, mas isso não é só aqui, é lá fora também. Né? Então, às vezes é preciso os franceses. Tem um filme do Woody Allen, que é aquele que ele fica cego, que ele fala, se der certo, não vai dar certo aqui, mas vai dar certo na França. Então, se der certo lá na França, né, de repente as pessoas mudam o olhar, porque toda vez que é capa da Cahiers du Cinema, todo mundo muda. Mas será que o Hitchcock foi assim. Você acha que Hitchcock era unanimidade na época dele? Não. Mas um Corman, será que um dia rola? O Corman rola. O problema é que tem muita coisa, né? Não, mas O Corman eu sei que tem. Eu sei de projeto que já foi inscrito. Eu sei de uma pessoa no Rio de Janeiro que tem um projeto do Corman. Entendeu? Então o negócio é também contar com a sorte, contar com a sensibilidade daqueles que selecionam os projetos para espaços como o Centro Cultural Banco do Brasil, de ver que é possível você ter uma amostra como essa que está acontecendo aqui agora, que vai ter um público participativo, presente, como você também pode ter uma amostra menor ou de uma filmografia mais específica, né, uma cinematografia mais específica, que talvez não vai atrair tanta gente, mas vai te dar prestígio, vai te dar, legal, entendeu? Porque a gente também se surpreende. Lá no Rio, eu trabalhei numa mostra chamada África Cinema. Eu achei que não ia ninguém, lotou. Foi num outro espaço cultural lá no Rio, e ela lotou, porque tem dessas coisas também, entendeu? Mas eu acho que o espaço ele tem que ser democrático, tem que ser para todo mundo. Né? E quando eu falei da sessão da tarde é porque assim, muitos filmes que eu gosto e que estão aqui, eu vi pela primeira vez na sessão da tarde, eu vi primeiro na televisão, que é o que formou o meu olhar para o cinema, entendeu? Eu comecei a ver filmes na televisão, depois é que eu comecei a ir para o cinema. Nos anos 80 os cinemas de rua já começavam a morrer, né? Então, acho que o primeiro filme que eu vi no cinema, eu tenho uma dúvida, se é Tudo por uma Esmeralda ou se é Os Trapalhões e o Auto da Compadecida. Eu tenho uma dúvida nesses dois. Mas foi o primeiro filme que eu posso ter visto, é Tudo por uma Esmeralda, que eu acho um filme magnífico. Eu acho um filme divertidíssimo, entendeu? É o Michael Douglas e Kathleen Turner no auge, né, do talento, da beleza, do bom humor, né? Então acho que ter essa amostra aqui também e ter essa repercussão que a amostra está tendo, vale também para o CCBB, para os outros espaços verem que há um nicho, há um público interessado, entendeu?
Eu acho que assim, eu fiz, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu trabalhei na produção executiva de uma mostra que era Jornada nas Estrelas. Muita gente virou o nariz. Muito, como que foi no outro espaço, não vou ficar falando o nome aqui, mas como é que selecionou esse projeto? Assim, foi super bacana, porque é um projeto que você atrai um público específico, você atrai outras pessoas também, porque todo mundo que já viu alguma coisa da televisão, do Jornada das Estrelas, acaba indo. E você pode gerar muita coisa em torno de um projeto como esse. Então, assim, Jorge Romero, eu trabalhei na produção executiva também. Ano passado teve aqui o Rock e Terror também, que vai dentro dessa linha. Lá no Rio eu fiz o Dario Argento, nós trouxemos o Dario Argento, entendeu? Então, assim, tem espaço. O negócio é quem seleciona tem a sensibilidade de que é possível, sim, selecionar um projeto que reúne um grupo de filmes, talvez com um caráter mais comercial, mas que tem algo para dizer. Tem algo para ser discutido, como a gente está fazendo aqui. Ó. Quantas pessoas estão aqui hoje? Ela falou da Revanche do Monstro, é a estreia do Instituto. Você vê, um fera desse começou ontem. Fazendo uma pontinha desse tamanho. Jack Nixon está na Pequena Loja dos Horrores, da primeira versão, fazendo uma ponta também. Eu só queria que mudasse. Nós vai mudar. Pode ter certeza que eu estou fazendo de tudo para ajudar a mudar. O que você acha do filme Marte Contra-Ataca? Que eles fizeram a parte do marciano no ataque, mas de uma forma comédia, ao mesmo tempo terror, porque as pessoas mortas são destruídas. A do Marte Ataca, né? Do Tim Burton, né? Eu não vejo terror, não. Eu acho que é bem parodial, assim, eu acho bem bobo. Tem até o Jack Black, as mortes são jocosas. Eu não sei se eu encararia como um filme de terror. É um filme de monstro, é uma paródia em cima de Guerra dos Mundos também. Mas eu nunca vi nada para ser levado a sério, velho. Eu acho que ele é mais jocoso que Beetlejuice. Acho que tem uma cena que o Pierce Brosnan tá só a cabeça dele falando vivo. Então aquilo lá, assim, desculpa, eu não vejo esse filme como horror. Eu acho divertidinho, mas eu acho que é uma paródia, era uma grande brincadeira dele com o gênero. Tanto que o filme na época do lançamento ele não foi bem. Eu acho que hoje é aquilo que eu já comentei aqui. Hoje ele talvez é visto de uma outra forma do que quando ele foi lançado em 97. Né? É uma brincadeira que ele faz com esses filmes e basta lembrar que anos antes a gente tinha tido Independence Day. Então quando ele chega com esse projeto para o Warner, eu também quero ter meu Independence Day. Né? É assim que a indústria funciona, né? A partir do momento que um cria algo atrativo, o outro vai lá também fazer, né? Acho que ali ele faz uma homenagem, né? O Tim Burton ele tem essa característica, ele faz, nos filmes dele ele sempre está prestando uma homenagem, né? Então, tanto que aqui na mostra a gente tem a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e tem o Frank Winnie, porque a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é uma homenagem dele para os Stuart Hammer. Né, à toa que o Christopher Lee está ali no começo do filme. E no Frank Winnie é a homenagem dele para o Frankenstein, óbvio, e também tem uma homenagem direta ali para os monstros japoneses. Entendeu? E a outra coisa é sobre os filmes de zumbi hoje, tem sobre infecção, virou uma coisa assim. Mas antigamente no começo era sobre voodoo, era a invocação de pessoas. Que lá atrás, anos 30 e 40. Às vezes a invocação vinha uma boa da pessoa ou a pessoa má. Então eu achava que cortou totalmente a origem do zumbi mesmo. E poderia reaver um filme assim, de invocações de... Existe um filme dos anos 80 chamado A Maldição dos Mortos-Vivos, com Bill Pullman, que não é de zumbi, que fala de zumbis haitianos e de voodoo, de magia negra, essas coisas. Na verdade, o que a gente pode dividir os zumbis entre pré e pós-Romero. Nos anos 40 eles não sabiam o que fazer com o gênero, era um gênero experimental ainda. Inclusive muitos filmes de zumbis daquela época são racistas, declaradamente racistas. Eu acho que poderia ser interessante a gente voltar para as origens da magia, do voodoo, do Haiti, daquela coisa,
daria para fazer alguma coisa porque é um gênero que está saturado, mas o que o Romero fez não era um vírus. O Romero não explicou porque os zumbis modernos nasceram em... A Hammer já tinha feito, tinha a epidemia dos zumbis de 66, tinha uma outra coisa, tinha o com Vincent Price, O Último Homem na Terra, que são criaturas... Mas o zumbi moderno começou em 68 com A Noite dos Mortos-Vivos e ele não dá explicações, ele dá hipóteses. Você não sabe se é um vírus ou não. O lance do vírus veio com aqueles filmes engraçados dos anos 80, O Retorno dos Mortos-Vivos, 1, 2, 3, depois do 4 e 5 a gente finge que não aconteceu. Mas, então, hoje em dia já não tem uma explicação que predomina em relação. Tem filme de zumbi que não tem mais espaço no inferno, tem filme de zumbi que é vírus, tem filme de zumbi que é uma coisa militar, tem filme de... Eu não acho que há uma justificativa que predomine, não. Já foi várias coisas, mas seria legal voltar para o começo, desde que sem as conotações racistas, porque aqueles filmes eram feios. Eu acho que até o Bela Lugosi fez um, né? O White Zombie, é com ele, né? Que é super racista e super xenófobo. Super racista. Ó, só para ter o médico monstro que a gente vai passar aqui, ele é racista. O monstro, a caracterização do monstro, quem olha vê um homem negro ali, né? Então, assim, só antes de passar, eu vou dar essa sugestão aqui, que é o livro Da Natureza dos Monstros, do Luiz Nazário, um professor lá da UFMG, em BH. Eu já tenho esse livro há muito tempo, gente. Eu acho que eu participei de um curso com o Luiz Nazário lá em BH em 99. Não sei se é possível encontrá-lo ainda. E aqui ele desvenda tudo isso, todo o que está por trás desses monstros dos anos 30, 40, 50 e até anos 80, né? Porque o que é o predador com aqueles dreads? Né? É sensacional. Mas assim, a forma... Então assim, tem umas coisas ali que a gente tem que também perceber e entender. Eu acho que antes de mais nada, antes de condenar, acho que a gente tem que entender, a gente tem que colocar aquele filme na época que ele foi feito. O pensamento, como que as pessoas pensavam naquela época, né? E óbvio que não repetir o que hoje a gente já considera errado. Primeiro, parabenizar pela mostra, né? E eu queria só frisar uma questão de amplitude do gênero, né? Como ela falou, eu concordei, você não necessariamente você precisa botar um monstro explicitamente para categorizar um filme de monstro. Por exemplo, ela colocou muito bem, do Cristina, eu acrescentaria o Dua, do Spielberg, vocês botaram o Tubarão na mostra. O próprio Spielberg, no final do Tubarão, todo mundo já sabe, não é spoiler, aquela queda do tubarão é totalmente baseado na queda lá do encurralado daquela cena. Né? Então essa questão de espectro de filme, ela é bem ampla. Né? No caso que o Fábio colocou, realmente a rigor, de repente, recordar, não é um filme. Ele se encaixaria, no meu ver, mais como uma fábula. Outra questão é se vocês pensarem em colocar filmes lá da época um pouquinho antes do expressionismo alemão, na época por exemplo, o Gabinete do Dr. Caligari, a própria entrada no expressionismo, do expressionismo Gerato, etc. Porque você tem, eu não gosto, né? Porque eu não vi, eu tenho uma caixa, até deixei ela fechada para poder assistir aqui. Aqueles outros movimentos são monstruosos, aquela coisa vagarosa, clássica do expressionismo. E se vocês pensaram em colocar algo desse gênero na mostra, né? E assim, eu queria deixar bem claro que a questão de monstro realmente é o que a pessoa, são os demônios, os monstros que cada um de nós tem. Por exemplo, não necessariamente é uma coisa assim, o que eu quero colocar é o seguinte: o espectro é muito grande. Espectro, né? Se você for rigor, de repente você só põe filme de zumbi, mas por exemplo, o Bebê de Rosemary não deixa de ser monstruoso no sentido, porque você tem demônios, né? Você tem demônios que você pode encaixar nesse espectro, né?
Então a questão é essa, a questão se vocês pensaram em incluir mais filmes da época lá, que começam no caligarismo, né? Inclusive no caligarismo, ele influenciou tanto de baixo sucesso do PT. Ele, na verdade, eu não sei se o livro veio antes ou depois, eles fizeram paralelos com o nazismo, do caligarismo até Hitler, existe um livro. Eu não sei se foi antes ou depois. É depois. Então, assim, a pergunta basicamente é essa, né? Parabenizar a mostra, né? Elogiar o comentário que você fez, que não necessariamente é coisa explícita, você tem monstros, né? na sua psique. E é isso. A questão dessa época, do caligarismo e o expressionismo alemão. Eu tinha vontade de ter colocado pelo menos o Nosferatu, mas eu estava com um problema por poder pegar autorização para exibir. Porque, assim, para mim, Nosferatu já está em domínio público, mas sempre aparece alguém dizendo que é dono dos direitos para exibição do filme aqui no Brasil. Eu até tentei um contato com o Instituto Goethe para ver se eles teriam uma cópia e se eles teriam autorização para fazer a exibição do filme, mas não tive sucesso. Aí o Golem, como eu já sabia que uma determinada empresa diz ser a dona do filme, falei, não, vou colocar pelo menos o Golem, porque eu sei que o Golem tem a sua importância, principalmente até mesmo para a história do Frankenstein, né? E também porque tem alguns outros filmes que a gente está guardando com as outras mostras, sabe? Então a gente tem que ficar segurando. Então alguns ficaram de fora também por causa disso, né? Porque na verdade eu ia realizar aqui um outro projeto que foi suspenso por um momento, e a Mostra dos Monstros eu já tinha uma ideia do que seria, e eu propus isso ao CCBB e eles compraram a ideia, gostaram da proposta, e a gente está vendo aí a repercussão positiva da mostra que está acontecendo, né? E acho que como eu falei aqui no começo, muita coisa eu acabei tendo que deixar de fora, né? Eu queria ter colocado mais filmes, por exemplo, de alienígenas, né? Eu acabei colocando 2 que de uma certa forma são ícones, são referências, mas eu poderia ter talvez buscado alguma coisa tanto lá nos anos 40, 50, quanto talvez um dos monstros dos anos 80, ou a Coisa ou a Bolha, né? Mas a questão de direito, tempo que a gente tinha de produção, acaba tendo que deixar de fora, né? Mas esse período, final do comecinho dos anos 20, os anos 20, né, que antecedem aí o surgimento dos monstros da Universal, eu queria colocar alguma coisa, não podia ficar sem ter pelo menos um filme. Aí eu optei, foi uma opção minha ia ser o Golem e o Nosferatu. Mas como eu não consegui o Nosferatu, eu falei, não, vou permanecer com o Golem. Tanto que no catálogo, gente, o catálogo a partir do dia 26 já vai estar disponível, tá? No catálogo tem um texto só sobre o Golem, né? Todos os grupos de filmes tem um texto específico do grupo, e aí o Golem eu deixei ele separado. Ele está dentro da nossa programação, ele está dentro dos clássicos, mas ali no catálogo eu tive esse cuidado de deixá-lo separado, porque eu sei que ali é um pontapé, né? Tem um filme, por exemplo, teve gente que reclamou comigo, não tem filme de bruxa. Dependendo do filme da bruxa, ela não deixa de ser um monstro, né? Justamente porque é muito. Um amigo meu do Rio me elogiou justamente porque eu tive esse cuidado de tentar fazer essas divisões, porque é um universo muito amplo, né? Então, assim, bruxas, por exemplo, infelizmente ficaram de fora. Até mesmo dentro do Monstros e Crianças, eu poderia ter colocado um que é ótimo, Convenção das Bruxas, com Angélica Houston, e que o Guilherme Del Toro vai fazer a produção do remake, entendeu? Então, assim, é um filme que, se bobear, muita gente aqui viu quando criança, pegou lá na locadora, ou viu no SBT, entendeu? Porque na televisão ele passava no SBT. Mas as bruxas ficaram de fora. Tem um, mais ou menos dessa época, que, se eu não me engano, ele ou é norueguês ou é dinamarquês, de um daqueles lugares ali. Haxan, que é um filme sobre bruxas, é um filme mudo.
E é muito interessante. É bruxa com demônio, entendeu? É muito interessante. Era um filme que eu poderia ter colocado também. Mas essas dificuldades de conseguir uma cópia, de conseguir a liberação, acaba impedindo um pouco o trabalho da curadoria. Já fizeram uma masterização Tem uma cópia restaurada que inclusive vem com a partitura do Murnau, a partitura original do Murnau, que é maravilhosa. Agora pode pular da cadeira. O Golem parece que vai ser exibido no Festival de Veneza uma cópia restaurada. Em 4K. Agora eu só não sei qual versão é, porque o Golem tem uma lenda também que ele tem várias versões. Né? Porque o filme acabou meio que se perdendo e tal. E aí você junta um rolo daqui, um rolo dali, juntou, montou. Né? Justamente. E aí, infelizmente tem dessas coisas. Sim. Mais alguma pergunta? Tem ele e mais ele aqui. Tá, joia. Aí a gente encerra. Aí, pode falar, pode falar. Pode falar. Acho que não precisa anotar. Mas é porque tá filmando ali para registro do CCBB. Mas tá funcionando. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de perguntar, fazer uma pergunta para vocês, que são principalmente o Thiago Belotti. Eu acompanho o canal dele já tem uns 4 ou 5 anos já, no começo, 2013. Eu tenho 2 perguntas, é claro, se for permitido. A primeira pergunta, eu queria saber qual que é o monstro mais convincente e o menos convincente. Por exemplo, para mim, eu mesmo só vim a esse evento por conta do filme que vocês passaram hoje, que é A Mosca, do David Cronenberg, que desde que eu era criancinha eu amava esse filme. Eu vi o cronograma e vim aqui por conta dele. E aí vi que tinha vai ter o Enigma de Outro Mundo, tinha esse debate. Porque, por exemplo, o monstro desse filme, né, que do Golden Mile, para mim é o monstro mais convincente da história do cinema. Não é CGI, não precisa de CGI, aquele filme deixa claro que para ser convincente não necessita de efeito especial. E qual é o monstro menos convincente? Tipo, de um filme que não tem um orçamento esdrúxulo, passe da casa do milhão. E a outra pergunta é para vocês, o que precisa para o personagem ser considerado um monstro? Porque você citou Christine, né, do Stephen King. Por exemplo, tem aquele filme, O Ataque dos Tomates Assassinos. Os tomates são monstros, querendo ou não. E até o amigo do Corman lá, né, que se não me falha a memória, ele está na produção do Piranha, 78, não lembro agora. As piranhas são monstros também. Então eu queria saber, o que precisa para ser considerado um monstro? Olha, a gente meio que falou um pouquinho aqui, né? A gente até conversou um pouco lá fora sobre isso também antes do debate. Né? Eu acho que meteu o medo, lidou com o seu medo, de uma certa forma, com o seu medo interior, inconsciente, sei lá, eu acho que já é um monstro. Eu acho que vai muito também do ponto de vista da pessoa. Eu, por exemplo, queria ter passado alguns filmes onde eles entrariam na programação da mostra por conta da atitude dos atos de alguns personagens. Por exemplo, Psicose. Norman Bates, para mim, eu considero ele um monstro. Entendeu? Porque assim, a gente na verdade vê ele matando a princípio uma pessoa, né? Mas no final do filme a gente descobre tudo que ele fez, né? E aí era um filme que eu fiquei na dúvida se entrava ou não. De repente, para uma revisão da mostra ou para uma nova edição, talvez ele até entre, né? Eu acho, assim, para mim, hoje, assim, se há um monstro que te mete medo, realmente é o zumbi. Entendeu? Eu realmente, talvez essa justificativa de que pode ser algo de um vírus e tal, talvez seja mais próxima da nossa realidade. Basta aparecer qualquer noticiário. Agora é sarampo, né, que tá tendo lá no norte. Basta aparecer alguma coisa de doença que todo mundo fica em pânico. Lá no Rio foi a história da febre amarela. Todo mundo correu para a poça para tomar vacina. Porque o vírus realmente é algo que te dá medo. E se ele vem se ele acaba transformando o outro na figura de um zumbi, eu acho que é a personificação desse medo que você tem, de ficar doente, de
de ter alguma coisa que vai te comendo por dentro, né? Porque o zumbi é um morto-vivo, ele está todo necrosado ali, esquisito, né? Tanto que no começo eles mal andavam. Hoje o Bolt perde para eles, entendeu? Então, assim, para mim, talvez, seria o zumbi. E a coisa dos recursos, eu acho que, assim, se for... A Rita comentou aqui que o filme do Rodrigo do Aragão usa sacola plástica para construir o monstro, né? Eu acho que depende muito da criatividade de quem está ali. Com poucos recursos, a pessoa consegue fazer algo que vai impactar visualmente. No filme do Zé do Caixão, que vai passar aqui na mostra, tem um momento no filme que um personagem aparece e tem uma luz em torno dele. Quem lê a biografia do Zé do Caixão vai descobrir que teve uma criatura que pegou fotograma por fotograma, ia colando, lantejou purpurina por purpurina. Você sabe o tamanho da purpurina em cada fotograma. Naquela época o cinema era película. Então, assim, para ter aquele efeito, uma pessoa ficou ali o dia inteiro, ou mais de um dia, tendo um trabalho para fazer algo que é artesanal, mas que na hora que vai projetar na tela, causa um efeito, e quem olha a princípio, assim, Glauber Rocha ficava doido dentro do Cine Rhodes, lá no Rio de Janeiro, vendo o filme. E assim, o Mojica, ele criou, eu estou citando ele porque, como eu li a biografia, eu posso te dizer isso, ele foi criativo sabendo que ele tinha parcos recursos, sabe? Que ele não tinha dinheiro, que ele tinha um tempo limitado para fazer o filme dele, né? Aquele plano, não sei se todo mundo aqui já viu a Meia Noite Levar Exal, mas tem um plano que ele está comendo um pedaço de um carneiro, eu acho, e a procissão está passando. Ele tudo feito dentro de estúdio, mas que você olha, você não imagina. Quando você descobre como ele fez, ele é um cara gênio. Ele, no mínimo, é criativo. Eu acho que ainda tem espaço para criatividade. Né? A parte do melhor eu respondi no começo, que é o Xenomorph, o monstro de Alien. Para mim, eu não vejo uma pessoa fantasiada lá em momento algum. Sobre o pior, como você perguntou sobre um filme caro, eu iria nos zumbis de Guerra Mundial Z, nas cenas onde eles não são pessoas maquiadas, eles não têm peso, eles se movimentam de maneira, eu não vou nem falar não realística, porque é um filme de zumbis, mas mesmo se você comprar a ideia de que eles são zumbis rápidos, a maneira como eles se amontoam em cima do muro, é que nem o filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda, só pior. Então não há peso, não há textura. Então eles não me convenceram em absoluto. Eu achei que ficou um trabalho porco para um filme de mais de 100 milhões de dólares. E só outra pergunta, o melhor era o Xenomorph. Tinha mais alguma? Sim, eu tinha perguntado que para se considerar... eu também falei no começo, é uma força maior que é o seu mal. Eu acho que a partir do momento, por exemplo, a gente não falou do... Sempre quando você pergunta os monstros clássicos, ninguém fala do Corcunda de Notre Dame. Porque ele não é um monstro, ele é a vítima. E as pessoas inerentemente não o consideram como um monstro. Às vezes bate a imagem dele, né, deformado. Ele só deixou de ser monstro pra mim no desenho da Disney. Lá que ele deixou de ser monstro? Ele deixou, porque até então eu considerava ele monstro. Porque ele pega ela e tem uma... Dele. Mas não é, entendeu? Exato. Então, se ele quer o mal do protagonista, se ele impõe uma ameaça real e não uma coisa da nossa cabeça, da nossa paranoia, aí eu acho que daí bem concordo que os tomates são monstros. E você não é o Deckard, não é? Tem um cara que é obcecado por tomates assassinos e ele chama Deckard na internet. Eu achei perfeito. Você concorda, são monstros. Tem um filme chamado Killer Clowns from Outer Space que eu amo. E são monstros, claro que são. Não interessa se são palhaços ou alienígenas, são monstros. Então, meter o medo é uma força maior, é uma força que quer te prejudicar, pra mim é monstro. Não, tem um filme, desculpa, tem um filme que num vídeo que o Thiago fez dos 10 mais monstros lá, que eu não coloquei, que eu me arrependo amargamente, que é o Vermes Malditos. O Kevin Bacon. Kevin Bacon. Kevin Bacon na sua fase meio por baixo lá em Hollywood.
sensacional. Esse também eu vi no SBT. Que, aliás, as criaturas são muito parecidas com aquelas dos Starship Troopers. Não sei se você já fez essa conexão, são iguaizinho. Bom, a minha classificação de monstros ela é um pouco estendida, né? Para mim, o monstro mais assustador de todos os filmes que eu já vi até hoje é o Hannibal Lecter, O Silêncio dos Inocentes. Por quê? Por que eu acho o monstro mais assustador de todos? Ele pode estar aqui do meu lado. Ele apareceu em 15 minutos de filme. Ele pode estar aqui do meu lado. Não existe monstro que seja mais assustador do que aquele que pode estar do seu lado. Né? Então, esse é o mais terrível. Eu fiquei pensando que o monstro pior, não consigo pensar em nada assim, que seja tão ruim. Porque mesmo os ruins, eles acabam sendo divertidos, né? Quanto pior o filme, né? Você acaba sempre achando graça em alguma coisa. Não consigo pensar um monstro assim, não sei. Fraco é o tanto. Assim, horrível, eu não consigo pensar em nenhum. Mas agora é a última pergunta. Tá, ok. Não, correspondendo um pouco, porque até o que ela tinha perguntado sobre o zumbi, né? Daquele zumbi mais ritualístico e tal, que tem. Aí me lembrou um filme chamado The Ghoul, né? Do Boris Karloff, né? Que ele é um zumbi também, mas ele tem um objetivo, né? Acho que é uma joia ou algo assim, faz tempo que eu assisti. Então eu queria saber exatamente o que diferencia exatamente o zumbi. Talvez seja isso, o fato dele ter um objetivo, né? Porque o Drácula é um zumbi, a múmia é um zumbi. Não, o zumbi... Eles são mortos-vivos, né? Por assim dizer. O The Ghoul é uma exceção, mas o zumbi ele não tem individualidade. E daí no caso do Romero já é aquele zumbi mais tradicional, que ele não tem objetivo. O objetivo dele é comer. É comer carne, por isso que ele é tão assustador, porque o Drácula sabe, o vampiro sabe que ele é um vampiro. Então, é o que diferencia, né? Porque, sei lá, é o teu objetivo, ele automaticamente muda de nome, né? Ele é um ghoul, ele é um... Você está falando do termo de nomenclatura, o que faz um zumbi ser um zumbi. Todos são, por assim dizer, mortos-vivos, né? E eu queria saber se é exatamente por aí mesmo. Eu acho que o zumbi ele não tem noção de quem ele é. Ele tem um instinto único que é preciso me alimentar, pode ser por memória, ou... o negócio do Brains veio bem mais tarde do que as pessoas acham. Nos filmes do Romero não tinha cérebro. Isso aí veio no Retorno dos Mortos-Vivos. Não, no Voodoo não tinha nada de nem morder, mas assim, o zumbi moderno, porque ele me assusta muito mais do que o vampiro, porque eu fico lembrando do filme Entrevista com o Vampiro, que ele fala assim, olha, eu vou te dar uma escolha que eu nunca tive, ou você quer virar um vampiro ou não. E se você topa virar um vampiro, você acorda, você sabe que você lembra quem você era na outra vida e agora você é um vampiro. Eu acho isso menos aterrorizante do que eu não ter controle das minhas próprias ações e eu virar apenas mais uma multidão onde ninguém pensa por si, entendeu? Eu acho que o que faz o zumbi um monstro tão diferenciado é esse, ele não tem individualidade, todos os zumbis querem a mesma coisa. Que particularmente eu acho uma chatice, eu não gosto de filme de zumbi. Não! Feio! Detesto. Sabe por quê? Porque zumbi é burro. Não me interessa, eu não gosto disso. Gosto desses monstros, porque eles são monstros, eles sabem que eles são monstros, eles sabem o que eles estão fazendo. Zumbi, eu acho muito interessante a gente pensar por que filmes de zumbi vêm fazendo tanto sucesso novamente. Gente, nós estamos vivendo uma comunidade de zumbis. As pessoas, elas só vivenciam aquilo que está na internet, elas só discutem aquilo que está na internet. Nós estamos cada vez mais virando zumbis. Cuidado. Então, mas isso não te assusta? Isso não te assusta como espectadora? De, eles são burros, imagina se você é mordido e vira uma burra, entendeu? É isso que assusta meus zumbis. É você virar mais um burro, entendeu? Eu morro de medo. Eu morro de medo. Bom, pessoal, antes da gente encerrar, queria só dar uns recados aqui para vocês. Lembrar que amanhã, 10 horas da manhã, nós teremos a Masterclass com a Rita, da natureza dos monstros, o fascínio do gênero horror do cinema. Vai começar às 10, as senhas começam a ser distribuídas às 9 horas da manhã e vai até mais ou menos 3 horas da tarde. Vai ter um intervalinho aí entre meio-dia e 1h, tá? Na semana que vem, dia 25, às 19h40, nós temos o segundo debate, De Onde Nascem os Monstros, que vai contar comigo mais uma vez, com a pesquisadora Júlia Maas e com o crítico e pesquisador Sérgio Marconi,
que é o programador. Cadê o rapaz? Ele saiu. É o programador do Cine Brasília. Não, mas Sérgio é do bem, tá, gente? Sérgio é legal. Tanto que ele está aqui, ó. Tá? Teremos também no dia 28 e no dia 29 a oficina de caracterização e maquiagem. Queria só reforçar o seguinte: as inscrições elas começam na segunda-feira, dia 23. Então, se alguém mandou, vai ter que mandar também de novo. Por quê? Porque a gente só vai contabilizar a partir do dia 23. A gente fez dessa forma porque o medo era um grupo de pessoas já ver no primeiro dia da mostra, ir lá escrever, e aí de repente uma pessoa que chegou aqui hoje, pegou a programação, viu que vai ter oficina, ficou interessada, não ia ter a chance. Então, assim, vão ser 2 dias de oficina, vão ser 2 grupos. Então, assim, se você participar de um dia, você não precisa estar aqui no outro, porque no outro vai ser um outro grupo de pessoas, porque o que vai ser dado no dia 28 também vai ser dado no dia 29, tá? Então não é continuação. Então, assim, eu vou pedir a vocês, caso alguém aqui já tenha mandado e-mail, para na segunda-feira mandar de novo, entendeu? Porque senão vai ficar confuso na hora da gente selecionar lá, e também vai ser injusto com quem, por exemplo, pegar a programação a partir de amanhã, tá certo? O professor da mostra está aqui, né? O Thiago Sabino. Sim, o Thiago Sabino está ali, o nosso professor da oficina de maquiagem, né? Vai nos ensinar aí a transformar em monstro. Né? Não vai ser zumbi, não. Não é zumbi, não, dessa vez não. A gente já sabe que monstro vai ser. Então, assim, e o catálogo, como eu disse, a partir do dia 26, se tudo der certo, ele já vai estar disponível para troca, tá? Tá bacana o catálogo, tá bonito. Ele só demorou mesmo porque a gráfica está tendo muito cuidado com a impressão, porque ele está muito rico em fotos também, tá bem bacana. Eu acho que quem conseguir pegar vai gostar muito do resultado, certo? A mostra fica até dia 7 de agosto, divulguem com os amigos. Tem um evento na página do Facebook do CCBB, curtam a página, curtam o evento, curtam a página da BLG Entretenimento, que é a produtora, minha produtora, para saber também quais são as outras mostras que a gente vai fazer. Se tudo der certo, Stephen King ano que vem, tem uma outra que eu não posso falar, mas assim, a minha vontade como curador, como produtor e também como espectador é de poder proporcionar mostras onde a gente vai ter público. Eu acho que a gente também tem que ver qual é o interesse do público. A gente vai ter o público do Bergman, como a gente vai ter o público do Steven Spielberg. Acho que tem espaço para todo mundo. E isso vale também para o cinema brasileiro. A gente vai ter espaço para o Marco Dutra e para a Juliana Rojas fazerem As Boas Maneiras, da mesma forma que a gente vai ter espaço para outros diretores fazerem outros filmes que muitos acabam considerando superiores do que As Boas Maneiras. Só tem uma coisinha que me incomoda muito na divulgação das Boas Maneiras, é que fica muito preso a querer politizar o filme, entendeu? Eu acho que essas coisas elas vêm com o tempo, né? Então, a partir do momento que você fica vendendo muito o lado político do filme, isso me incomoda, porque isso acaba afastando gente, entendeu? Então, assim, eu acho que se o filme for vendido realmente como o que ele é um filme de terror brasileiro, com um lobisomem, sim, brasileiro, eu acho que pode atrair mais gente do que se você ficar levantando muito o que está por trás do filme. Eu acho que o que está por trás serve para isso aqui, ó. Entendeu? Para a gente poder dizer, comentar, debater, discutir as metáforas, o que está sendo dito meio que por trás do tapete, das entrelinhas ali dos filmes. Entendeu? Então, quem não viu As Boas Maneiras, pode ver o filme é muito bom. Tá? Não estou fazendo propaganda só porque o Marco Dutra vai participar do debate com a gente, não. Porque eu gostei mesmo do filme, o filme é bom, merece ser visto. Tá? E tem qualidade técnica, tem roteiro, que é importante. Tá? Porque não adianta você ter um monstro, né? Hollywood é a prova disso. Não adianta você ter o Godzilla maior que tiver. Mas se você não tiver uma boa história que prenda, né? Que vai fazer o espectador mesmo hoje, em 2018, se assustar, se horrorizar com Drácula, com Frankenstein, com Psicose do Norman Bates, com o que for, é porque tem uma boa história, entendeu? Tendo uma boa história, você consegue ter um bom filme, você consegue principalmente levar público para o cinema, certo?
Obrigado, tá, gente? Até amanhã ou até o próximo debate. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado a Rita e ao Thiago por terem aceito o nosso convite.